Começando o estudo da composição química da célula, um dos elementos mais importantes nos compostos inorgânicos que constituem o nosso corpo é o estudo da água. Cara, a importância da água para os seres vivos é alguma coisa fundamental, extremamente importante. A história de que a água é solvente universal, isso não é verdade. Nós precisamos observar que para os seres vivos, nos componentes químicos que formam o ser vivo, a água dissolve a maior parte desses nutrientes, dos alimentos, dos componentes, mas mesmo assim não dissolve tudo. Mas essa frase é clássica, ela pode até ser encontrada nas questões. As reações químicas que acontecem são do tipo hidrólise, principalmente. A água tanto vai servir para quebrar, como diz, hidrólise e hidrolise, e também serve para montar, quando a reação envolve uma desidratação. Então, a água vai ser fundamental para todo o metabolismo. A molécula da água ela tem polaridade. Essa polaridade quer dizer, de um lado tem um polo positivo, do lado do hidrogênio, do outro lado tem um polo negativo, que é do lado do oxigênio. Essa polaridade é uma das propriedades mais interessantes da água, que é exatamente essa polaridade que vai fazer com que ela possa ser ou atraída ou repelida por outras substâncias. A quantidade de água varia em diversas situações, de espécie para espécie. Nossa espécie tem um valor médio de referência de 60% a 70%, sempre pensando em indivíduos normais e adultos. Uma água viva chega a 98%, um abacaxi 87% e assim por diante. Então, cuidado que essas referências muitas vezes são utilizadas nas questões dos vestibulares. A água também varia de acordo com a idade do indivíduo. A relação é basicamente a seguinte: quanto maior a quantidade de água, maior o metabolismo, ou quanto maior o metabolismo, maior a necessidade de água. Logo, recém-nascidos, crianças que têm uma necessidade metabólica maior, precisam de mais água. Adultos precisam de menos água, idosos menos água ainda, porque o metabolismo corporal, o metabolismo basal, ele é menor. Dentro de cada indivíduo, os tecidos, os órgãos, também terão quantidades de água variáveis por conta da atividade. Então, por exemplo, o sangue tem 92% de água, mas aí, obviamente, não é pela atividade metabólica, mas pela sua característica líquida. O cérebro tem 70%, 80% de água na sua composição, por causa do alto metabolismo. O coração também em torno de 70%, e assim sucessivamente. Quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água. Isso também são questões bastante comuns quando o assunto é água nos seres. Mas para que serve a água no nosso organismo? Existem inúmeras funções. A base, a mais importante, é que sem água não tem metabolismo, não tem reação química, logo a célula não funcionaria. Consequentemente, é mais importante. Agora, a água pode funcionar, por exemplo, como lubrificante. Um exemplo específico: entre os ossos existe um líquido de lubrificação, que é o líquido sinovial, e obviamente, se é líquido, tem que ter água. A composição dos líquidos do nosso corpo é sempre bastante comum, água, proteínas, sais minerais, variando a quantidade de água, variando o tipo de proteína, o tipo e a quantidade de sais minerais, mas a composição é basicamente essa. Então, esse líquido lubrificante, o líquido sinovial, tem uma grande quantidade de água.
A água como hidratante, cara, é muito importante saber disso. A melhor forma de hidratar não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Então, beber água é muito importante para que se tenha uma boa hidratação da pele, né? Principalmente, as pessoas se preocupam principalmente com a hidratação da pele, esquecem da hidratação do resto do corpo. Mas a hidratação da pele, como é que se hidrata a pele? Passando um creminho? Não, bebendo água. Né? Obviamente, quando se utiliza um hidratante, você minimiza a perda de água e, por consequentemente, mantém mais água junto à pele, o que faz um processo de hidratação dele ser mantido, de perder menos água. A função de transporte é relacionada, por exemplo, ao sangue ou ao líquido do sistema linfático, que permite a condução de substâncias pelo corpo. Outro detalhe importante é a regulação térmica. Se o indivíduo está bem hidratado, a variação de temperatura externa interfere menos na regulação interna do corpo. Nós somos homeotérmicos e a quantidade de água, estar bem hidratado, é extremamente importante para esse fim. Né, para que a gente não tenha muita variação na quantidade na perda de água ou no ganho. Olha só esse exercício, é extremamente interessante, um exercício da UFSC que mostra como é que isso é utilizado no vestibular. O enunciado ele é um pouco confuso. A água é uma substância mais abundante na constituição dos mamíferos, é encontrada nos compartimentos extracelulares, o líquido intersticial, intracelulares, no citoplasma, e transcelulares, dentro de órgãos como a bexiga e o estômago. Termos que a gente não está acostumado a utilizar. Mas olha só que essa frase que vem sempre depois do enunciado, ela normalmente esclarece aquilo que vai acontecer depois. Sobre a água e sua presença nos mamíferos é correto afirmar que, ou seja, o enunciado pouco influi na questão. Primeira, a quantidade de água em que é encontrada nos organismos é invariável de espécie para espécie. Viu a entonação do invariável? Não, você acabou de ver que ela é variável. Né? Então, essa pegadinha do invariável, pode ser que você, ao ler o enunciado, você tenha lido variável, porque você leu o teu cérebro, porque ele te mostrou essa frase, porque você já sabia dela. Tá? Então, como eu digo, esse appzinho que você tem aí na cabeça, você tem que desabilitar para que ele te mostre a palavra como ela é, e você ler invariável e lembrar, não, a água é variável, logo a alternativa está errada. Com o passar dos anos, existe uma tendência de aumentar o seu percentual em um determinado tecido. Não, à medida que nós vamos envelhecendo, a quantidade de água e o metabolismo vão diminuindo, né? Então, outra alternativa errada. É importante fator de regulação térmica dos organismos. Verdade, né? Um indivíduo bem hidratado, ele vai perder menos calor para o ambiente, o que torna a regulação térmica mais estável. Na questão, a água é uma substância mais abundante, parará, você já leu o enunciado. 08. Em tecidos metabolicamente ativos é inexistente. Caramba, quanto maior a atividade, maior necessidade de água. Errado. Participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo o corpo. Claro, né? Então, o sangue e tal, já sabe como é que isso funciona. Constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas. Também é verdadeiro, né? As substâncias são dissolvidas na água. Daqui a pouco falamos dos sais minerais.